RF4. Bom dia, Nassif. Vamos falar um pouquinho sobre mudanças na PM de São Paulo, porque o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, prepara um projeto de lei com novas regras para aposentadoria compulsória na Polícia Militar. De acordo com a Folha de São Paulo, caso seja aprovada, a nova regra deve mandar imediatamente para a reserva cerca de 40% dos coronéis em São Paulo. Mais exatamente, 25 dos 63 ocupantes atuais dos postos de comando. A estratégia é vista como uma ofensiva contra policiais e oficiais que resistem ao avanço da politização na PM. Nassif, esse seria então mais um passo rumo a uma polícia ainda mais linha dura aqui em São Paulo? Eu diria que é mais que isso, né? É a milicialização da polícia de São Paulo, como ocorreu no Rio de Janeiro. O Tarcísio de Freitas hoje é a maior ameaça que você tem hoje à democracia. Não é Bolsonaro que está fora do jogo, mas é o Tarcísio. O Tarcísio ele usa dois bordões que é só uma sociedade, uma mídia burra que nem a nossa, aceita. Bandido bom é bandido morto e privatiza a qualquer preço. Então ele usa esses dois recursos, é um gestor absolutamente medíocre, e o que ele está fazendo com esse Derrite na Polícia Militar, está tirando todos os legalistas lá, vai ocorrer um movimento similar ao movimento do Rio de Janeiro, que a Polícia Militar se confunde com as milícias. São Paulo está sob uma ameaça, ele é um Bolsonaro sem o histrionismo do Bolsonaro. São Paulo hoje está sob uma ameaça terrível. A educação, ele está colocando os princípios do Bolsonaro, as escolas militares, a desatenção em relação a todo esse aparato público que São Paulo tem, o USP, FAPESP e tudo. Hoje ele é a grande ameaça real hoje, a democracia é o Tarcísio. E potencial é o Aldo Rebelo, que está sendo preparado aí por setores do bolsonarismo aí para sair candidato também. Agora, César, ontem o Tarcísio de Freitas anunciou o fim da Operação Verão, na Baixada Santista. Ela foi iniciada em dezembro e a ação deixou um saldo de mortes de 56 pessoas e parte delas com indícios de execução. É quase a metade do Carandiru, né? E aí eu me pergunto, é uma bandeira importante para o Tarcísio que já com certeza está de olho na reeleição, né? Sim, ele sabe que isso ajuda a angariar capital político, né, Nassif? A essa altura está claro para o Tarcísio que promover esse tipo de ação na seara da segurança pública o ajuda eleitoralmente. Isso é absolutamente preocupante, porque, ao que tudo indica, né, Nassif, ele vai continuar fazendo, ele vai continuar adotando esse tipo de expediente, ele vai matar de forma indiscriminada, contanto que ele tenha o apoio popular e contanto que isso sirva aos propósitos de se eleger, talvez, a presidência em 2026 ou tentar a reeleição ao governo do Estado em 2026, ele não vai ter o menor comedimento para atuar dessa forma como ele fez com a Operação Verão, né, Nassif? É isso, ele deu uma entrevista contando do apoio que ele recebeu dos empresários lá de Santos por conta dessa operação. São Paulo tem uma tradição. Não se deve esquecer aí o massacre de 2006. Saulo de Castro Abreu, um chacinador. É um cara que já tinha matado pessoas, prisioneiros lá no aquele ônibus, aquele caso de Quitandinha lá. E em 2006, o PCC ameaçou uma invasão aí. Ele organizou um massacre que matou 600 pessoas na Baixada e aqui em São Paulo. Eu tenho depoimentos, na época que eu colhi aí, que você tinha uma moça grávida que ia dar luz no dia seguinte que levou tiro na barriga. Uma coisa terrível. Nós fizemos uma vez um seminário para discutir isso e apareceu um policial civil e falou: se alguma delegacia ousasse investigar isso aí, seria cercada pela Polícia Militar, pela base. Mas onde que está o problema aí? Você tinha lá um alto comando que queria segurar a violência da base, mas o que me diziam lá os coronéis, os capitães, coronéis lá? Se o chefe maior induz a matança, não tem como segurar. E ali você tinha, o Alckmin era bandido bom e bandido morto também, embora não fosse da virulência do João Dória. Mas houve um erro fundamental do Cláudio Lembo, que é um grande cara. Você tinha dois secretários lá, o de administração penitenciária, que era o Nagashi, e o Saulo de Castro Abreu. Quando sai o Alckmin para se candidatar a presidente, e ambos colidiam
o estilo colidia. Quando sai o Alckmin para se candidatar a presidente, o Cláudio Lemos tira o Nagashi e fortalece o Saulo. Na época, olha, não tinha nada a ver com isso, sou de economia, tudo, eu fui até o Palácio. Falei, governador, o senhor está preparando aí uma tragédia, aí, porque o Saulo já tinha dado mostras de ser um assassino. Ele invadiu a Assembleia Legislativa, aí, acompanhado de vários policiais militares, para intimidar os deputados. Já tinha o massacre do ônibus lá, que cercou o ônibus com 20 ou 30 prisioneiros e fuzilou. E o Lemos estava chegando. Ele falou, não, mas a informação que eu tenho é que ele é mais eficiente, tudo. Tivemos mais de 600 mortes. As mortes só começaram a cair quando o Ministério Público Federal pegou o Conselho Regional de Medicina e eles ofereceram vários médicos para ir até o Instituto Médico Legal para fazer as autópsias. Porque se você faz a autópsia, a partir dali você tem espaço para começar a investigar o crime. E os médicos do Instituto Médico Legal não faziam lá, eram cúmplices. Então, quando esses médicos chegam, o número de mortes que estava em 150 por dia, daí cai para 10 e desaparece. E nem a imprensa, nem o judiciário, nem o Ministério Público Estadual, ninguém se preocupou. Aqui é o espírito dos bandeirantes, sabe? Se preocupou em apurar esse que é uma mancha na história de São Paulo. O Ministério Público Federal tentou federalizar, não conseguiu, é uma mancha. E o Saulo de Castro Abreu está solto, livre solto por aí, se tornou chefe de gabinete do Alckmin depois, o cara que cuidava da caixinha do Alckmin. Então, São Paulo tem uma tradição de desrespeito aos direitos dos mais pobres aí, muito... E com o Tarcísio, que é um genocida, Eu repito o que eu falei com aquele do Rio lá, o Witzel também, que me processou lá, é um genocida. E agora, com esse Derrite aí, que é um sanguinário aí, tirando os oficiais legalistas aí, vamos ter banho de sangue toda hora aí, viu? Nassif, os depoimentos das famílias que perderam pessoas nessa Operação Verão, nas execuções que vocês comentaram aqui, gente, os depoimentos são, assim, de cortar o coração da gente. Terrível, terrível. Na verdade, né? Mataram um menino cego dentro da casa dele lá, alegando que era ameaça. Exatamente, os depoimentos são revoltantes. E nós não temos Ministério Público Estadual em São Paulo. Pela Constituição, caberia ao promotor estadual o controle da Polícia Estadual. Nós não temos aqui. É vergonhoso o Ministério Público Estadual, ele não há corregedoria para os abusos de promotores, eles nada fazem em relação às chacinas policiais. Olha, São Paulo está mal servido, viu? Abandonado.